galera, hoje estamos aqui para trazer para vocês mais um vídeo de React. Lembra aquele vídeo que eu fiz no ano passado para vocês, aonde eu reagi à montagem do Superman e vocês curtiram bastante aquela montagem? Tinha vários erros, vários acertos ali, mas ele montou realmente uma configuração bem bacana. O nosso React de hoje, para você que já viu aqui no nosso título, é de uma configuração que eu montei em um vídeo em janeiro de 2020, praticamente no início dessa pandemia, antes de começar todas essas altas de preço. E além de eu ter feito um vídeo, eu fiz uma matéria. O vídeo que eu estou falando é esse que tá na tela aí pra vocês. É o PC Gamer Ideal, que roda tudo por R$ 2.600. Na época era um processador Intel 9400F, como já fala no título pra gente. E na descrição dele, eu deixei o link dessa matéria aqui, ó. Uma matéria que eu escrevi lá no Pichau Arena. Essa matéria ficou bem completa, então vai dar pra gente dar uma olhadinha nessa matéria aqui, fazer uma reação basicamente, e inclusive tentar montar uma configuração hoje, o mais próximo dessa configuração aqui em desempenho. Eu sei que talvez não dê pra montar igual, mas vamos tentar montar o mais próximo pra gente ver quanto que vai sair. Com o site da Pichau aberto, vou abrir aqui o nosso sistema de monte seu PC, vou no menu ali de monte seu PC para mim poder customizar a configuração toda de acordo com a máquina que nós montamos lá no ano passado. Nós já sabemos que é um processador da Intel, então eu já vou deixar selecionado aqui o processador da Intel. Mas vamos dar uma olhadinha na nossa matéria lá. A matéria tá aqui, escrita por Juninho, foi em 20 de janeiro de 2020, foi quando a gente publicou essa matéria aqui. O vídeo saiu um pouquinho antes, se eu não me engano, uma semana antes, e depois saiu a configuração. Aqui tem o link do vídeo, tô deixando tudo na descrição para vocês. A ideia do setup que era? Altas taxas de FPS em Full HD, rode todos os jogos do momento, sem exceção, então tinha que rodar todos os games que tinha em janeiro de 2020, e dentro de um orçamento aproximado, mais ou menos, de R$ 2.600. Então pode variar, 2.650, 2.700, como pode ser 2.400 também. Tudo depende do estoque que você ia pegar e o momento que você ia comprar. A máquina ficou bem bonita, como vocês já podem ver aqui, é um gabinete da TGT, se eu não me engano é o Paladin, esse gabinete. Um dos quesitos, como vocês podem ver aqui na nossa configuração para o processador, é que ele tivesse 4 threads. Então ele tinha que ter no mínimo 4 threads. Mas naquela época a gente conseguia montar uma coisinha melhor. Então eu já optei por 6 threads, que aí a gente já teria um desempenho um pouquinho maior e teria duas opções basicamente que se encaixaria dentro do nosso orçamento. Uma delas era o 3500X e outra o 9400F. Uma opção AMD e uma opção Intel. Esses dois processadores se encaixavam dentro de um orçamento de R$ 2.600. Então a gente escolheu aqui o nosso processador como principal, era o 9400F por trazer um custo-benefício maior na data que a gente gravou. Hoje um 3500X custa R$ 1.249 e um 9400F R$ 938. Já vai praticamente metade do nosso orçamento. Ele tá aqui, ó, 938, deixa eu ver, é esse mesmo. O cooler que a gente utilizou aqui era o Cooler Box, vamos voltar aqui na matéria para vocês darem uma olhada, ó. Foi utilizado o Cooler Box mesmo, nós não colocamos nenhum tipo de sistema de refrigeração customizado, vamos colocar o Cooler Box padrão e dar um avançar. Só que a gente já gastou 900 e poucos reais do nosso orçamento de 2.600. Eu já vi que não vai dar certo a gente finalizar esse orçamento aqui. A nossa placa-mãe era uma placa-mãe compatível com os processadores da série 9000 da Intel. Então era o 9400F, o 9600K, entre outros CPUs ali que nós tínhamos nessa geração. Então a placa-mãe que nós tínhamos mais baratinha naquela ocasião eram as placas-mães H310. Hoje nós conseguimos encontrar também opções de placas-mães H310, mas eu acredito que por um preço diferente, ó. Naquela época, a placa-mãe, ó, o modelo da S-Rock estava 339, o modelo da Asus Prime estava 369 e o modelo da Asus Prime BR estava 429. Então de 339 a 429. Hoje vamos dar uma olhada no que a gente encontra nessa faixa de preço. Aumentou. A gente tem a mais barata aqui basicamente é 559. Então nós temos 250 a 350 reais a mais no valor ali basicamente. Então entre 250 e 300 na placa-mãe. Mas nós encontramos os mesmos modelos. Ó. Nós temos a Prime H310BR, nós temos modelos mais tops, inclusive como a TUF H310M. Mas vamos se concentrar no mais baratinho aqui, que já é um pouquinho mais caro que o modelo que a gente colocou da última vez, mesmo se tratando da mesma placa-mãe. Pulando para a memória RAM, e aqui tem uma diferença, galera, que doeu no coração na hora que eu vi isso aqui. A memória RAM nós colocamos na configuração 8 GB, que 8 GB é o mínimo que você precisa para rodar os jogos hoje. Então nós colocamos 8 GB com frequência de 2.666 MHz, optamos por um módulo de memória na ocasião, vamos utilizar uma placa de vídeo com seu desempenho off-board, então não necessariamente precisaria colocar em dual channel para extrair, né, muito mais desempenho, dobrar a performance como é no vídeo on-board. Aqui a nossa memória na época ela custava R$ 195,
R$169, 169, 195. Memórias de 2.666 MHz, 169. 3.000 MHz, 195. Ou seja, menos de R$200. Vamos ver o que a gente monta hoje de memória RAM. Hoje, a memória RAM mais barata que eu tenho no site, por incrível que pareça, nem é de 2.666 MHz, hein? Olhando aqui no site, a mais barata que eu tenho hoje é de 3.000 MHz e ela tá custando R$309. Então nós tivemos um acréscimo ali de cerca de R$300 no processador, um acréscimo de mais R$300 na placa-mãe, 250 a R$300 na placa-mãe e mais uns 100 a R$150 na memória RAM, pelo menos. É isso que você vai estar gastando a mais. Vamos avançar essa etapa aqui que a gente já tá chegando ali na casa dos R$1.800. Nós temos R$1.000 basicamente para finalizar todo o nosso PC, que nós montamos lá atrás com R$2.600. Próximo item aqui da nossa matéria era a placa de vídeo. E aqui eu até comentei para vocês que na época uma placa de vídeo que era muito custo-benefício era a RX 570 de 4 GB. Hoje ela inclusive se torna uma placa de vídeo excelente ainda. Mas naquela ocasião em janeiro, eu comento aqui na matéria, que tinha uma placa de vídeo que chamava mais atenção por uma diferença bem pequena de preço, que era a RX 580 de 8 GB. Na época ela saía por praticamente o mesmo preço da RX 570. Se eu não me engano, essas placas de vídeo aqui na época, elas estavam saindo na casa dos R$1.200 a R$1.300. Hoje, vamos dar uma olhadinha aqui o que a gente consegue comprar de placa de vídeo. Olha só, uma 1030 hoje, ela sai na casa dos R$800. A placa de vídeo mais barata, que se aproxima do desempenho de uma 570, nem é de uma 580, é a 1650 da NVIDIA. E essa placa de vídeo à vista está saindo por R$2.499. R$2.499 hoje numa 1650, que ela não chega ao desempenho da RX 580 que a gente montou em janeiro do ano passado. Só a placa de vídeo ela consumiu um orçamento praticamente do tamanho do nosso PC inteiro que a gente montou em janeiro de 2020, para nem atingir o mesmo desempenho, tá galera? A 580, como eu falei na matéria ali, era uma placa de vídeo para você rodar médio, alto, em alguns jogos até no máximo, em Full HD, a pelo menos 60 FPS. Tem os testes na matéria, no finalzinho eu mostro ali para vocês. E hoje a gente consegue colocar uma 1650 por um preço que ocupa o valor do nosso PC inteiro em 2020. Esse aqui realmente doeu. Tem outras opções? Tem. Você tem opções acima. A 2060 é superior a 580, mas aí o preço já vai para R$4.099. Foge totalmente do nosso orçamento. Eu acho que é mais lógico a gente colocar a 1650, que ela fica um pouco abaixo, mas ela pelo menos está mais próximo da realidade aqui, né? Então vamos colocar a 1650 e vamos para a próxima etapa. Na próxima etapa na nossa matéria lá, tem até um modelo aqui que era, ó. Eu coloquei como exemplo a XFX e a que estava em promoção no nosso site na época era o modelo da MSI Dual Fan, tá? Era um modelo com sistema de refrigeração Dual Fan, 8 GB, GDDR5 e etc. Um modelo bem bacana. No armazenamento, na época, eu mencionei para vocês que você poderia escolher um HD de 1 TB ou você poderia colocar um SSD. E que não valeria a pena você colocar um SSD de 128 na época, porque um SSD de 240, 248 GB, 250 era um preço bem baixo, bem interessante, valeria muito a pena. Eu deixo até alguns pontos interessantes mencionando para vocês, para você avaliar na compra do teu SSD. Na época, vamos dar uma olhadinha o que a gente tinha de preços, ó. SSD de 128 GB custava R$149. O de 256 GB ele custava R$165. Então era R$20 de diferença para você ter muito mais armazenamento. Valia muito mais a pena o de 256 GB. Então, com R$165 você comprava um SSD de 256 GB M2, tá bom? No padrão SATA mais M2. Vamos ver o que a gente monta hoje aqui de 256, ó. O de 128 GB está 187, já é mais caro do que a gente pagou naquela época. Vamos colocar um de 256 aqui, ó. Eu acho que inclusive que é o mesmo modelo, ó. É um Lexar 256 GB por 319. Na matéria era um Lexar também 256 GB por 165. Dobrou o preço basicamente. Nós temos 319 para 165, é praticamente o dobro do preço que nós temos aqui em SSD também. Ou seja, praticamente todas as peças que a gente viu aqui dobrou de preço, com exceção da placa de vídeo, que a placa de vídeo mais do que dobrou, tá bom? Então todas as peças ficaram mais caras. Um item que não ficou o dobro foi o processador. O processador ele aumentou, mas ele aumentou pouco, digamos assim. Foi algo na casa de 20 a 30%, mais ou menos, pelo que eu tô calculando aqui por cima. Depois do nosso SSD, a gente foi direto para a fonte de alimentação na matéria. Mas o nosso tema de monte do seu PC é o gabinete. Então vamos dar uma olhadinha no gabinete antes. O gabinete a gente tinha pegado o TGT Paladin, que era R$159. Vamos ver se o gabinete foi afetado pela pandemia, pelas altas do preço, desvalorização da moeda, falta de componentes no mercado. São N fatores que influenciaram nos preços, né? Vamos pegar aqui o Paladin. Paladin hoje ele tá custando R$349. Na época ele custava R$159. É o dobro também do preço, basicamente. Principal motivo, tá, galera? Para isso aqui tá nesse preço, basicamente, um gabinete desse. Preço de importação,
os fretes ficaram mais caros da China, componentes para fabricação desses gabinetes, itens, componentes eletrônicos para painel frontal, USB, chips, condutores, para você fabricar as placas de vídeo, placa-mãe, tudo ficou mais caro. Então tudo isso deixa um acréscimo ali no nosso valor final do nosso produto, seja do gabinete, da memória RAM. Vocês podem ver que todos os itens, de ponta a ponta, tudo ficou mais caro. Nada está mais barato, tudo está mais caro. Alguns itens mais, outros itens menos. Fonte de alimentação, na época nós utilizamos a Nidus 500, que nós temos ainda. Fonte de 500 watts reais, certificação ETA-S e Lambda A-, com certificação 80 Plus também EPFC ativa. A gente vai escolher a mesma fonte aqui, Nidus 500. Ela está no nosso site hoje por 459. Na época eu acho que eu não comento o preço dela na matéria, deixa eu dar uma olhada. Na época eu não chego a comentar o preço dela, então não tem como a gente saber se ficou mais caro ou mais barato, mas dá pra gente finalizar aqui a nossa máquina. Ao final, aqui a conclusão de todo o nosso setup, nós tivemos aqui uma configuração que ela ficou na casa dos R$ 2.600. E aqui tem os testes em jogos que ela rodou. Então, Assassin's Creed Odyssey a 62 FPS, Deus Ex rodou a 67 FPS de média, Far Cry Primal a 89, Ghost Recon 66 FPS de média, CSGO a mais de 300 FPS, Far Cry 5 74 FPS, For Honor a 81, Project Cars 2 a 79, GTA 5 a 108 FPS e assim por diante. São diversos jogos que a gente testou, tem todos descritos aqui na matéria na época. E a configuração conseguiu rodar todos os jogos, games competitivos acima de 100 FPS, games focados em modo história acima de 60. Então uma configuração que era bem recomendada na época. Deixa eu finalizar aqui o nosso tema de monte do seu PC, só pra gente dar uma olhadinha em quanto vai ficar. Eu vou colocar aqui o sistema operacional Windows 10 e eu vou colocar aqui eu mesmo vou montar na minha casa pra gente ganhar 3% a mais de desconto aqui na nossa configuração, além do envio imediato. Então é um descontinho a mais para ajudar no nosso orçamento aqui. Finalizamos nosso setup, valor total da nossa configuração, R$ 5.185. Vamos pegar a calculadora aqui, ó, 5.185 menos 2.600, galera. Nós vamos ter basicamente R$ 2.500 de diferença. O valor da máquina, arredondando aqui, da máquina geral, dobrou. E nós não temos o dobro de desempenho, basicamente. É o efeito pandemia, falta de componentes, fretes, valorização da moeda e etc. Então o nosso valor do nosso PC aqui dobrou e não necessariamente nós vamos ter mais desempenho. Inclusive nós vamos ter menos desempenho, porque a placa de vídeo que na época a gente montou em janeiro era 580, entrega mais performance do que a 1650. Na época eu fiz um questionamento aqui na matéria, eu coloquei em negrito. Se você me perguntar hoje, você investiria nessa máquina? A resposta na época era sim. E eu acho que hoje, por esse preço, a máquina era sim também. Infelizmente, hoje a gente não consegue montar mais por esse preço aí. Me conta a configuração que você montou em janeiro, fevereiro, março do ano passado de 2018. E o que você acha sobre esse efeito aqui? Se tá valendo a pena comprar, qual configuração você recomendaria para as pessoas montarem hoje, em 2021? E o que você espera também para 2022 dos preços? Se você acha que vai baixar, se você acha que vai continuar subindo, e o que você tem a dizer aí sobre esse aumento de preço? Eu posso garantir para vocês aqui que eu tava vendo essa matéria aqui ontem e eu fiquei bem chocado. Eu tava comentando com o Jog ali que participa das lives, a gente ficou realmente bem chocado com a diferença de preço, porque a gente olha os aumentos graduais de preço e a gente muitas vezes nem percebe que tá aumentando tanto, mas quando a gente coloca na ponta do lápis, é o dobro do preço, beleza? Galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você curtiu o vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal da Pichau se você não é inscrito ainda e nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima!